Olá, você já parou para pensar se as escolas hoje estão de fato preparadas para um desastre ambiental? Essa é uma pergunta que, olha, é bem urgente. Hoje a gente vai mergulhar num projeto universitário que foi a campo para transformar essa preocupação em ação, buscando criar escolas que sejam verdadeiramente resilientes. Bem, para essa nossa conversa, a gente vai se basear no projeto de intervenção da Ana Cláudia Menezes Pereira dos Santos, que teve a orientação da Mônica Vasconcelos Barral Campos. Esse é um trabalho super relevante do curso de especialização em escolas resilientes e educação para a redução do risco de desastres, lá da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ou seja, é a credibilidade acadêmica que dá o fundamento para tudo que a gente vai discutir aqui. Mas afinal, por que parece tão difícil colocar em prática projetos de prevenção de desastres nas escolas? A resposta, segundo este estudo, pode estar em um obstáculo que a gente nem sempre vê. Uma tal de resistência silenciosa. Vamos entender o que é isso. A grande pergunta que norteia toda essa pesquisa é justamente essa. Como é que a educação pode, na prática, preparar uma comunidade para um desastre? E o ponto-chave aqui, gente, não é só informar, é ir além. É transformar a cultura da escola como um todo. E o que é essa tal de resistência à mudança? Pensa assim, são aquelas barreiras, sabe? Às vezes a gente nem percebe. São as práticas pedagógicas que estão tão enraizadas que, mesmo sem querer, acabam atrapalhando as novas ideias. É um obstáculo real e, olha, bem complexo de superar. E como é que a gente vê essa resistência no dia a dia? Não há um não na cara, sabe? É mais sutil. É aquela preferência pela aula tradicional, só o professor falando, em vez de uma oficina mais prática. É a pouca gente que aparece para uma simulação de evacuação, por exemplo. São essas pequenas coisas que, quando a gente junta tudo, viram uma barreira enorme para a prevenção. E para a gente entender como esse tema é urgente, o estudo nos leva para um lugar real, a Escola Municipal José Moacir Mendonça, lá em Brejo Grande, Sergipe. É uma comunidade que convive com o risco real de alagamentos. É nesse cenário que a gente vê a verdadeira dificuldade e, claro, a importância de aplicar esses conceitos na prática. Ok, então se o problema é essa resistência, como é que a gente faz para quebrar essa barreira? A resposta, segundo o projeto, está na ação. Vamos ver agora como a pesquisa literalmente colocou a mão na massa para construir uma cultura de prevenção de verdade dentro da escola. Para entender o problema a fundo, a pesquisa foi muito completa. Primeiro, foram feitas entrevistas para ouvir o que a comunidade escolar pensava. Depois, teve a observação participante para sentir o dia a dia da escola mesmo. Também analisaram os documentos pedagógicos e, por fim, partiram para a ação com as oficinas práticas. E as ações, olha, foram transformadoras. A criação de hortas, oficinas de compostagem, isso é muito mais do que uma atividade extra, sabe? Foram ferramentas pedagógicas que conectaram os estudantes com o meio ambiente e ajudaram a despertar um senso de responsabilidade que é de todo mundo. Certo, mas e aí? Qual foi o resultado de todo esse esforço? Funcionou? Vamos agora mergulhar nas descobertas e no impacto que esse projeto conseguiu gerar na comunidade. E aqui a gente tem um balanço bem claro do que aconteceu. De um lado, as barreiras que ainda existem, né? A falta de recursos, a dificuldade de juntar a teoria com a prática. Mas, por outro lado, olha só o potencial enorme que foi despertado. Uma cultura de prevenção que começou a ficar mais forte e uma consciência ambiental muito maior. É um verdadeiro jogo de forças. E aqui está talvez a grande lição do estudo. Não adianta fazer só ações pontuais. A verdadeira chave para ter escolas resilientes é integrar a sustentabilidade de forma permanente no currículo. É isso que garante um impacto que vai durar. No fim das contas, o que esse trabalho nos mostra é que sim, é totalmente possível construir escolas mais seguras e resilientes. E mais do que um diagnóstico, ele funciona como um verdadeiro convite à ação para todos nós. E é impossível não destacar, né? Um projeto como esse é um exemplo fantástico do compromisso da universidade pública, formar profissionais que são críticos, éticos e principalmente capazes de criar soluções reais para os desafios que a nossa sociedade enfrenta. Se essa nossa análise te trouxe alguma informação útil, considere seguir o canal, curtir e também compartilhar. É assim que a gente ajuda a espalhar essas ideias tão importantes. Para finalizar, é importante a gente esclarecer que este conteúdo é uma síntese do trabalho acadêmico original e foi produzida com apoio de inteligência artificial para facilitar a divulgação desse conhecimento, tá bom? Muito obrigado pela atenção e até a próxima!